Olá, a pele é o maior órgão do corpo humano e ela representa cerca de 15% do seu peso. Ela também funciona como uma proteção, inclusive para evitar a entrada de micro-organismos indesejáveis. Por isso, a gente precisa aprender a cuidar o máximo possível da nossa pele, da saúde da nossa pele. E para nos orientar melhor sobre esse tema, eu converso hoje com um grande especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o Dr. Luiz Gameiro. Deixa eu apresentar melhor ele aqui para vocês. O Dr. Luiz Gameiro, ele é coordenador do Departamento de Dermatologia Geriátrica da SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, e ele também é colaborador da dermatologia da Unicamp. Super bem-vindo, Dr. Luiz. Obrigado, Lina. É um prazer falar com você e a sua audiência. Então, vamos começar explicando quais são a derme, epiderme, hipoderme, como é que é constituída a nossa pele? Legal. Como você falou muito bem, é o maior órgão do nosso corpo, né? E extensão dele também se reflete nessa necessidade da pele proteger. Ela que faz a interface entre o nosso organismo, ou seja, o interior e o exterior. Quem limita isso realmente é a pele. E ela que nos dá a identidade, né? Porque o contorno do nosso corpo e como é essa pele, a cor, o aspecto, textura, além do fato que a pele tem dois anexos, que são tecidos mortos, mas que são produzidos pela pele e tem inúmeras funções, que é o cabelo e as unhas. São anexos, porque eles são tecidos que já não são vivos, né? De queratina. Então, a gente corta o cabelo e corta as unhas. E não dói, obviamente, porque é um tecido morto. Mas quem produz o cabelo e quem produz a unha é a matriz que está dentro da pele e é um tecido vivo, tanto que se a gente arrancar a unha e arrancar o cabelo vai doer, né? Porque ele está conectado aí. Então é muito interessante. A pele é dividida basicamente em 3 camadas, de uma forma didática: epiderme, aquela que está em cima, aquela camada que é a capa da nossa pele, a camada da derme, que é intermediária, onde tem principalmente aí o colágeno, tem a raiz do pelo que está inserida, as glândulas, né, sebáceas, sudoríparas, vasos sanguíneos, nervos. A nossa pele ela é repleta de nervos. É considerado o cérebro externo. É a pele que capta muitas das sensações do ambiente e transfere isso para o cérebro. Então, a nossa pele tem uma função muito importante na captação desses estímulos do exterior. E, além disso, nós temos a camada profunda, que é a hipoderme, que é a camada de baixo, que é um tecido gorduroso, fino, que sustenta a pele. Que analogia bacana essa que o senhor acabou de fazer. Me diga uma coisa, é fato que nós temos mais de 3.000 problemas, doenças, que podem afetar a nossa pele? Sem dúvida, mais de 3.000 doenças de pele que o ser humano pode ser acometido. Então veja que é uma complexidade tremenda. Interessante você colocar isso, eu gosto de explicar como um funil, porque a apresentação dessas manifestações, dessas milhares de manifestações, que inclui tumores, infecções, inflamações, doenças genéticas, inúmeras patologias, doenças, elas vão se manifestar. Se eu jogar todas essas 3.000 na parte de cima do funil, Lina, embaixo vão sair em torno de 12 a 13 manifestações. Ou seja, eu vou ter uma bolinha vermelha, que pode ser uma acne, pode ser uma infecção, pode ser um tumor. Aí eu tenho uma placa avermelhada, ou seja, um relevo da pele, um grosseiro. Ah, doutor, minha pele tá com aspereza, tá grossa, tá uma coisa inchada, tá vermelho. Então isso é uma placa, né? Placa é uma outra manifestação, a gente chama de lesões elementares da pele. Então a pele ela vai ter de 12 a 15 lesões elementares, uma bolinha, né, com conteúdo líquido, ou uma bolha maior, ou vai ter uma bolinha com um amarelinho, que é uma pústula, que é como se fosse uma espinha. Então, a gente tem poucas lesões para manifestar mais de 3.000 doenças. Por isso que a história, né, a palpação, a conversa com o paciente, o toque, quanto tempo ele tem aquela manifestação cutânea, se tomou uma vacina recentemente, se teve uma infecção, por exemplo, de Covid há 3 meses, tudo isso vai influenciar. Então não dá para mandar uma foto para o dermatologista só com um pedacinho da pele. E a gente tem que examinar a pele como um todo, né? A distribuição. Se é de um lado do corpo,
Geralmente as micoses, por exemplo, tendem a afetar um lado. As alergias bilateralmente. Olha. Tumores tende a cometer uma lesão, ser uma lesão única. Né? Lógico, a pessoa pode ter mais de um tumor, de um câncer de pele ao mesmo tempo, mas geralmente é uma lesão única. Então, tudo isso vai entrar na história, o tamanho, a quantidade de lesões, é muito vasto, né? Que trabalho, que desafio que vocês dermatologistas têm, né? Tarefa fácil, Agora, né? agora, em geral, a gente, enquanto leigo, a gente não dá muita bola para essas manifestações. Conforme a gente vai envelhecendo, há um maior risco, não há, de determinadas afecções na nossa pele? Sem dúvida, Lina, sem dúvida. Existem as doenças de pele relacionadas a idades específicas. Então, de uma forma geral, o bebezinho tem algumas doenças que a criança não vai ter, né? O recém-nascido, e a criança, por exemplo, também não vai ter alterações que o adolescente tem. Então, existem fases da vida que a gente vai tendo manifestações diferentes, né? A doença mais comum da pele, dessas 3.000, o que você acha que seria? Devolver uma pergunta para você. Ai, meu Deus, o quê? Você acha que é tão comum Ressecamento? de ver na pele? Dermatite? Dermatite? É uma das mais comuns, a dermatite, mas a mais comum de todas é a acne, espinha. Quase metade da população adolescente vai ter um cravo, vai ter uma espinha, uma lesão de acne. Né? No mundo, a acne é a mais comum. Mas, então, tem algumas que são relacionadas a idades específicas, mas o que a gente sabe é que com o envelhecimento, então, depois que a pele já amadureceu e a gente atinge a maturidade mesmo, principalmente a partir dos 50 anos e 60 anos de idade, começa a ver diminuição dos mecanismos de produção, proteção e manutenção da pele. Então, a pele vai ficando mais exposta a doenças. 2 tipos de doenças são, basicamente, as mais frequentes. Primeiro são as infecções e a segunda são os tumores. Então, essas 2, infecções e tumores, são as que vão aumentando de uma forma considerável a partir da idade da senescência, da idade idosa, se a gente considerar a partir dos 60 anos. Apesar que eu considero idosos quem tem acima de 80, porque hoje 60, 70 estão todo mundo aí trabalhando ativo, né? É verdade, mas aí começa a aparecer esses 2 problemas, que a gente chama de imunossenescência. Então, o sistema imunológico ele fica mais, vamos dizer, deprimido ou mais preguiçoso. Como ele fica preguiçoso, ele é o guardião, né? Ele está lá fazendo a defesa como um escudo, né? Uma analogia aí grosseira, mas como se fosse ali a linha de frente, faz a defesa do território, e se ele capta algum potencial invasor, ele já tenta reconhecer para o nosso organismo combater. E também alguma célula que saia do controle, uma célula atípica, uma célula irregular. As células normais se replicam de forma perfeita, uma célula anômala, bizarra, um negócio meio estranho ali, fugiu do controle do guardião ali, o soldadinho meio preguiçoso, aquela célula se replica e isso é um tumor. Então, essas 2 doenças são as mais frequentes com o envelhecimento. Você sabe que eu tive a oportunidade de fazer um programa sobre câncer de pele. E o senhor citou também a questão das infecções. Então, se o senhor puder dar uma resumida para a gente, o que é uma infecção na pele que pode acontecer com a idade, especialmente? As infecções podem ser principalmente de 3 tipos. Infecções por vírus, bactérias e fungos. As infecções mais perigosas são as infecções por bactéria, as bacterianas. Por quê? Elas podem começar com uma pequena feridinha na pele, né? Então a pele abriu por um machucado, ou até por uma infecção por fungos, era uma micose, uma frieira ali, que abriu a pele, abriu e fez uma fissura. Então abriu, ou seja, é uma porta de entrada. E a porta de entrada favorece que outros micro-organismos, por exemplo, as mais perigosas, que são as bactérias, aproveitarem que essa porta abriu e entrar no nosso organismo. Né? Oi? Entrar no nosso organismo, né? Exatamente. E aí atingir camadas mais profundas, inclusive a circulação sanguínea. E aí a gente fala numa infecção que é muito frequente em idosos e potencialmente muito perigosa, que é a celulite, ou também conhecida, uma forma dela, a erisipela. Né? Todo mundo já ouviu falar de algum idoso, precisou ficar internado, teve na perna uma erisipela. Principalmente em pacientes que têm mais tendência a ter isso, são aqueles que possuem diabetes,
tem obesidade, problemas outros, né? Toma remédios como cortisonas, que são os corticoides, que deprimem um pouco mais o sistema imunológico, mas uma bactéria que está ali na pele, convivendo, a gente tem inúmeros micro-organismos convivendo na flora natural da nossa pele, que a gente chama de microbioma, né? Um microbioma da pele. São todos aqueles micro-organismos, fungos, vírus e bactérias, eles estão em equilíbrio, né? Então existe uma função importante que eles até evitam que outras bactérias invadam ali e perigosas possam causar uma infecção. Mas as bacterianas são as mais frequentes. E nos idosos, as bacterianas são as mais perigosas, principalmente essa que é relacionada à erisipela. Mas uma dermatite, né, uma alergia, pode, quando ela está só vermelha, a pele está íntegra, tudo bem. Quando essa pele perde a sua integridade e forma uma ferida aberta, então aí já pode estar o começo de uma infecção bacteriana que a gente chama de impetigo, muito comum em criança também, mas os idosos podem ter essas infecções. Os vírus, o herpes zoster, é muito comum em idosos. Já deve ter ouvido falar da cobreiro, conhecido como cobreiro. Já ouviu falar desse? Sim, já. E ele é uma reativação do vírus da catapora, que fica no nosso organismo latente. E as micoses são muito frequentes, são muitas doenças. As micoses de unha, principalmente em idosos, nas unhas dos pés. E nas mãos pode dar aquele unheiro, pessoas que lavam muito a louça, a questão de umidade, a candidíase, né? Aquela infecção que dá entre os dedos, muito frequente nas mãos, por umidade. Então, são muitas doenças. Eu não sei se mais ou menos isso que você estava... Exatamente isso. Mas eu vou precisar chamar um rápido intervalo para a gente, no segundo bloco, falarmos sobre medidas preventivas, tá bom? Vamos lá. Sai daí não, a gente volta já já.